Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2026. Estamos a 405 dias do término da geração da figueira. Dá 1 ano, 1 mês e 15 dias. Não repare não que eu estou com a minha vista, paz, Larissa, estou com a minha vista muito irritada hoje. Hoje foi um dia, passei um dia meia borocochô, mas tá bom, é assim mesmo, né? Boa noite, Shalom Maria Rita, Shalom Leninha, boa noite, sede da verdade, boa noite, Edna, Shalom Simone. Hoje passei um dia meia, como diz o outro, né? Borocochô, mas já tá tudo bem. Shalom, Poliana, só tá a minha vista meio irritada, então se eu errar alguma coisa aqui, vocês me perdoem em nome de Jesus, tá? Shalom, Viviane. Mas assisti ontem pelo YouTube, hoje o dia foi bem melhor, amém. Shalom, Rosane. Hoje eu vou continuar o assunto de ontem, tá? Só que eu vou continuar num aspecto amém, Edna, você também, minha irmã. Boa noite, Tânia. Que Deus nos abençoe, né? Shalom, Andréia. Nós vamos falar hoje no aspecto mundial, os governos do mundo, né? Ontem nós falamos nas coisas que estão acontecendo, nos pecados que eles fazem, né? Nas feitiçarias, né? Shalom, Viviane. Muita feitiçaria, né? Tudo isso que vocês viram, que vocês estão vendo aí, né? É feitiçaria, irmãos, é feitiçaria. É a forma com que Satanás tem, graça e paz, minha irmã, é a forma que Satanás tem para se apossar da terra. Ele não foi feito para a terra foi dada aos homens, né? Então ele entrou por uma legalidade, né? Entrou por uma desobediência do casal que Deus colocou aqui. E nessa desobediência, ele assumiu estar no controle desse mundo, né? Tirou o controle da mão de Adão e passou o controle, né? Adão passou o controle para ele, deu o documento para ele. Mas para ele agir na terra, mesmo com essa documentação, ele tem que fazer o homem pecar. Quanto mais o homem pecar, mais fácil é dele dominar a terra, entendendo? Então os homens têm que pecar absurdamente para ele poder ter domínio sobre isso daqui. Só que o poder desses homens, eles passam. O poder desses homens é passageiro. Esses homens vivem pouco. Por que você acha que Deus tirou? O homem vivia quase 1000 anos. Depois do dilúvio, Deus colocou 120 jubileus para o homem, a terra, né? Mas você já viu alguém, hoje em dia, viver mais do que 100 anos? Alguns, graça e paz, Val. Alguns, boa noite, Alberto, não sei se eu dei boa noite, mas tá dado. Alguns passam até, chega a 100 anos, chega até 120 às vezes, né? Mas o que tá aí é que chega a 70 anos, 80 no máximo. Se chegar no 90, muitos já estão tão caquéticos que parece que eles vão derreter, né? Parece que os homens vão derreter. E por que Deus deixou isso? Porque o homem é mau. O homem é mau e o homem é ganancioso. E Satanás conhece os gananciosos. Satanás conhece os gananciosos. E ele dá para os gananciosos. Ele exige condições para dar. E as exigências são essas exigências que vocês estão vendo aí. Esse monte de sofrimento, né? Esse monte de sofrimento, exatamente, pastor, o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não permanecerão. Exatamente isso. E esses homens, eles dão legalidade para Satanás operar, e quanto mais eles querem, mais Satanás pede. Mais Satanás pede sacrifício humano, sacrifício de crianças, sacrifício de animais. E assim a humanidade vai caminhando. Faz eles fazerem coisas para matar os homens, né? Como essa comida que a gente come, né?
esse transgênico aí, transgênico, sei lá como é, transgênico, né? Pois é, faz o homem mudar de sexo, né? E aí vai. Eu estava lendo agora um negócio que eu fiquei impressionada, né? A geração Z perdeu completamente o intelecto, né? A geração Z está perdendo completamente o intelecto. Isso é tenebroso, né? Isso é uma armadilha de Satanás. Isso Satanás colocou para esses homens. Mas Satanás, ele não ficou somente nisso, né? Ele fez uma raça para ele também, né? E através dessa raça, que são os Néfilim, né? Através desses anjos caídos que se misturaram com as mulheres, que está lá em Gênesis 6, através disso ele corrompeu o homem, né? Boa noite, Edna. Boa noite, Márcia. Que nasceram. Ah, essa aí já não tem nem miolo direito, minha irmã. Essa daí, ela já nasceu comprometida, né? Essa já nasceu comprometida. Então, o que ele fez? Através... E o pior de tudo, irmãos, é que eu vou falar uma coisa aqui, vocês vão falar que eu sou maluca, mas não é maluquice não, tá? Não é maluquice. Ele fez maneiras de criar crianças em laboratório, né? Ele fez em primeira mão as crianças, né? Graça e paz, Eliane, as crianças numa ampola. E depois são fertilização in vitro. Olha que nome chique. Fertilização in vitro, né? Não, isso aqui já é muito tempo, né, pastor? Muito tempo. Agora eu tô falando da nossa idade aqui, da nossa, né? Shalom, Luciana. Dessa idade que nós estamos, né? Lá atrás, ele coabitava com as mulheres. Presta atenção no que eu vou falar para você. Lá atrás, os anjos caídos coabitavam com as mulheres e tiveram gigantes, né? Gigantes, os homens de renome, né? Eram os Néfilim, comiam a humanidade, faziam coisas terríveis. Mas agora não, ele arrumou um jeito especial. Paulo fala da falsamente chamada ciência. Paulo fala isso, cuidado com a falsamente chamada ciência. O que é isso, irmãos? Satanás iria fazer o mesmo processo lá do período pré-diluviano através da ciência, através dos tubos de ensaio. Nós estamos achando, irmãos, presta atenção. Eu sei que tem irmãos aqui que vão se chocar comigo, vão se chocar. Mas vocês esperem para que Deus mostre para vocês. Shalom, Sandra. Pede para Deus mostrar para você como é que Deus criou a reprodução humana. Deus criou um homem e uma mulher, não é isso? O homem e a mulher. Juntos, né? Copulando, fazem a reprodução humana, não é isso? Pois é. Mas aí eles inverteram a situação, né? Começaram a dizer que gravidez é isso, gravidez é aquilo, que as pessoas precisavam ter crianças inteligentes, né? E eu sei de muita gente que procurou bancos de sêmen para ter crianças de uma inteligência, um QI anormal. E você acha que isso começou agora? Não, isso começou faz tempo. Sabe aquele homem do bigodinho, sabe? Então, ele tinha uma fazenda de crianças desse jeito. Você sabia disso? Ele tinha uma fazenda de crianças feitas em laboratório. Você não sabia? Todas elas brancas, com cabelinho loiro, bem loiro. Criadas em laboratório, não tinham pais. As enfermeiras eram os pais delas. Elas não sabiam quem era pais. Quem eram os pais. E eram criadas ao que faz hoje, né? O casal não pode ter filho, ou vai tirar o útero, não sei o que lá, tira o óvulo, pega o sêmen lá do fulano de tal, e não sei mais da onde, e junta isso, manipulação genética, e formam seres. Você acha que esses seres têm o fôlego de Deus? Você acha que tem? Tem não. Eu sinto em te informar que não tem. Eu sinto em te informar que não tem. Deus fez a maneira correta.
Satanás veio e começou a manipular os genes. Você sabe o que esses homens fazem lá dentro do laboratório para manipular isso aí? Você confia na ciência? Paulo disse, cuidado com a falsamente chamada ciência. Aí você vai falar assim, Ruth, você tá ficando maluca. Eu falei, você pode até achar que eu tô maluca, mas esta foi a maneira moderna que Satanás atualizou para trazer filhos que não têm o fôlego divino. Para trazer filhos, entendeu? Boa noite, Miriam. Exatamente, só Deus dá vida para nós. Então, meus irmãos, presta atenção. Lá no tempo do homem do bigodinho, ele fez uma fazenda dessas crianças. Procura aí na internet, vocês vão achar as imagens. Procura aí. Vocês vão achar. Lembra daquele grupo ABBA? Tá lembrado do grupo ABBA que canta maravilhosamente? Tá lembrado deles? Sabe quem que eu tô falando, né? O grupo ABBA. Aquelas duas moças e os dois rapazes, né? Eles faziam parte dessas fazendas. Eles nasceram nessas fazendas. Eles nasceram, eles nunca souberam quem é o pai, quem é a mãe. Tá entendendo? Quem é o pai, quem é a mãe. Nunca souberam. Tá entendendo? Então, meu irmão, presta atenção. Tudo manipulação genética. Satanás hoje não precisa fazer com que os anjos venham para copular com as mulheres. Não. O laboratório faz o serviço. O laboratório faz o serviço. Aí você fala para mim assim, Ruth, mas isso é loucura. Não pode uma coisa dessa. Nós não podemos desacreditar da ciência. E por que então Paulo falou, cuidado com a falsamente chamada ciência? Né? Sede da verdade, eu estudo faz muitos anos, minha filha. Muitos anos. Aliás, desde criança eu sempre fui muito curiosa. Sempre li muito. Desde menina, sempre, a minha vida inteirinha foi pesquisando. Eu amo estudar, eu amo pesquisar. Eu ouço uma coisa, me acende o alerta, eu vou atrás. Entendeu? Se eu não fizer isso todo dia, eu tenho um troço. Entendeu? Boa noite, Aline. É a ciência da manipulação, exatamente, pastor. Então, meus irmãos, quando Deus quer dar, Ele dá o filho. Eu não preciso correr atrás, não, de jeito nenhum. E vocês podem ter certeza, foi a maneira. Por isso Jesus disse, como foi nos dias de Noé. Não precisa mais a copulação de anjos com mulheres. Tudo é feito dentro de um laboratório. E ali Satanás coloca o que ele quer. E você sabia que essas crianças, todas elas nascem com problemas terríveis de saúde? É que ninguém conversa, ninguém fala. Tem crianças que nascem com como é que diz? Com vários órgãos abertos, então, entenderam? Só irmos para o Gênesis, o Criador falou para Adão não comer, se alimentar da ciência, exatamente, porque eles iriam morrer. Eles deveriam se alimentar da árvore da vida. Exatamente isso, pastor. Eles foram comer, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Paz de Deus, Fabiana. Então, meus irmãos, prestem atenção, abram seus olhos. Abram seus ouvidos. Você está vendo toda essa descarga, né? É uma descarga, né? De coisas horrorosas que eles estão colocando aí na internet, né? Shalom, Vanise. É uma descarga mesmo, né? E hoje, nessa descarga toda, eu estava escutando, tem um canal que chama PH Vox, muito bom de vocês ouvirem, tá? É um canal de notícias, com análises históricas, é o que eu gosto, né? Análise histórica, análise geopolítica, então você fica assim muito antenada nas coisas, entendeu? Exatamente, pastor, a ciência hoje é adorada como Deus, ela é o, como é que diz, o que há no mundo, né? O que há no mundo, né? Tanto que eles vão adorar a ciência. O Mosca vai colocar o povo para andar com o chipzinho dele na cabeça e o povo vai abraçar isso tudo, né? O povo vai bater palma. Quando diz que ele vai fazer fogo descer do céu,
Não é que ele vai fazer fogo de verdade descer do céu, não, vai colocar são os drones, né, para fazer de conta que é fogo, entendeu? E exatamente, estão ficando inférteis, ou se os filhos nascem, né, Eliane? O pessoal que tomou esse negócio, se os filhos nascem, eles nascem com o olho praticamente todo preto e nascem quase que andando, né? Você já viu isso? Essas crianças nascem quase que andando. Eu vi uma criança de 3 meses chamando mamãe. Eu vi uma criança que os pais tomaram o negócio e a criança com 3 meses chamando mamãe. Eu vi uma escalando a parede. Então, fiquem alertas, porque isso daí também trouxe já deficiência. E a deficiência que veio é a deficiência sem o sopro do Altíssimo. Presta atenção. A deficiência sem o sopro do Altíssimo. Escuta o que eu estou falando. Quem lembra das crianças Blue do tempo na década de 70? Vocês lembram das crianças Blue? Não, Blue não. As crianças Índigo da década de 70, estão lembradas? Elas eram brancas, com os olhos assim vidrados. Estão lembrados disso? Pois é, aquelas crianças também fazem parte dos Néfilim, né? Ah, irmãos, tem muita coisa aí. E agora o que está acontecendo? Como nós estamos já numa transição entre o final dos governos deste mundo para o governo de Jesus Cristo de Nazaré, entendeu? Presta atenção. Nós estamos numa transição entre os governos deste mundo para o governo de Jesus de Nazaré. Escuta isso. Marca isso aqui que eu estou falando. Os governos estão simplesmente despedaçando. Olha o governo brasileiro. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja despedaçada. O que nós estamos vendo aí é uma coisa assim absurda. Todos os do lado esquerdo estão metidos nessa lista do Epstein, né? Todos estão metidos nessa lista do Epstein. A maioria do povo das estrelas nacionais, né? As estrelas nacionais, né? Que a gente assistia as novelas com eles. A maioria deles também está envolvido em tudo isso daí. Em tudo isso daí. E o que vai acontecer, né? É o que nós vamos ler hoje. Os governos vão cair. Então, eu estava escutando o PH Vox, hoje de tarde, e ele estava mostrando uma coisa que eu falei com vocês há mais ou menos 3 ou... Quanto tempo faz que a rainha morreu? Já faz 4 anos que a rainha morreu? É até... Exatamente, da Thalia, né? Tá envolvido. Aquele lá, então, aquele é um terror, aquilo ali. Eu não sei como que aquela mulher é casada com ele. Irmãos, vocês lembram que eu fiz um estudo com a gente, nós fizemos um estudo aqui sobre Isaías 23? Isso já faz mais ou menos, eu calculo que foi um pouco antes da rainha morrer. Estão lembrados disso? Eu não sei quantas pessoas lembram disso, mas eu fiz um estudo do Isaías 23. E eu queria ler esse estudo porque eu escutei hoje uma coisa que me chamou muita atenção referente a esse estudo. Presta atenção, então o PH Vox estava falando sobre a derrocada da Inglaterra. A Inglaterra está simplesmente descendo a ladeira. Com os escândalos desse daí, tá? Porque a Diana tinha denunciado o próprio, como é que chama? Ela denunciou o cunhado, mas a rainha não quis acreditar, ficou com medo, né? Aquela história toda, né? Que eles falam. E agora, o Reino Unido está vindo abaixo. Exatamente, o cunhado. Está vindo abaixo, o Reino Unido está vindo abaixo. E eu fiz aqui boa noite, Lucas. Eu fiz aqui com vocês nós vimos aqui em Isaías 23 sobre a rainha.
Eu vou ler de novo para a gente recordar. Porque eu quero que vocês vejam a palavra de Deus se cumprindo. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, ele está falando de uma nação. Você tem que entender o seguinte, que as nações... Boa noite, Fernanda. As nações são regidas por anjos caídos, certo? As nações são regidas por anjos caídos. Presta atenção. Deus, presta bastante atenção no que eu vou te falar. Eu estava vendo essa semana um estudo sobre uma rebelião que a gente não imagina que houve, mas essa rebelião ela aconteceu. Deus, lá no livro dos justos, diz que ele trouxe 70 anos, ele trouxe 70 anjos para dividir o mundo em línguas. Estão lembrados disso? Deus veio para a terra com 70 anjos para dividir o povo nas línguas na Torre de Babel, na Babilônia. Esses 70 anjos ensinaram, colocaram as línguas deles nos homens, e eles se transformaram em chefes dessas nações no mundo espiritual. E existe um estudo judaico que mostra que esses 70 anjos também se rebelaram contra Deus. Eu vou estudar isso ainda para poder trazer o negócio, mas o negócio é muito sério. E não deixa de ter respaldo, tem respaldo, porque quando você olha em Daniel, o anjo diz para Daniel, o príncipe da Pérsia lutou contra mim, me segurou para que eu não viesse. Então ali você vê que cada nação tem um principado, certo? Escuta isso. Cada nação tem um principado. Exatamente, pastor. A família mais rica e poderosa do mundo são os vermelhos e fazem a agenda dos acontecimentos. Então presta atenção. Quando a Bíblia fala de uma nação, tá? No tempo de Isaías, o mundo ia até na beira da Espanha, certo? O mundo ia lá do Oriente Médio até pertinho da Espanha. É até ali o mundo conhecido do tempo de Isaías. Depois disso, esse mundo foi avançando. Presta atenção. Esse mundo foi avançando. Reinos morrem. Mas essas potestades que estavam sobre esses reinos que morreram, elas se mudam de lugar. Você tá dando para entender o que eu tô tentando explicar? Eu estou conseguindo me fazer entender? Presta atenção. A Bíblia fala do rei de Tiro. Naquele reino ali, é uma potestade que está lá. É uma potestade maligna que está lá. Uma potestade que caiu do rei de Tiro. Tiro acabou. Acabou, não existe mais. Mas essa potestade, ela muda de lugar. Ela vai... Com o passar do tempo, os homens vão morrendo. E essas potestades vão mudando, elas vão migrando para outros lugares. E o que eu quero que você entenda, que o que nós vamos falar aqui, é sobre isso. Ai, que bom, Paulina, que tô sendo clara, né? Tô conseguindo ser clara, que bom. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Isaías 23 para você entender. Eu já fiz isso aqui uma ou duas vezes. Nós fizemos antes da rainha morrer, um pouco antes dela morrer, tá? E aqui nós vimos que hoje, Isaías 23 corresponde ao Reino Unido. Você vai ver isso. Só me chamou bastante atenção. Principado da Pérsia continua lá, exatamente. É chamado Irã. O da Grécia também continua lá. Mas existem outras como Tiro. Tiro já é uma cidadezinha que é uma cidade medíocre hoje. É uma cidade que não tem mais nada aqui. Tiro hoje está no sul do Líbano. Chama-se Sur, uma cidade pequenininha. Acabou o reinado de Tiro. Esse reinado se transportou para outro lugar. Tarsis era a cidade portuária da Fenícia. Era no sul da Espanha.
Você está entendendo? Tá aqui, ó. Sidom era no Líbano. Existe até hoje. Térsis, no templo de Isaías, era o extremo ocidental do mundo conhecido. Aliás, Tarsis, no templo de Isaías, era o extremo ocidental do mundo conhecido. Nós temos que entender um pouquinho da geografia, tá? Dos acontecimentos para poder entender o que a Bíblia está nos dizendo. Porque a Bíblia ela é cíclica, ela vai de tempos em tempos, ela vai transmutando para outras nações. Os acontecimentos eles vão, de tempos em tempos, eles vão de novo acontecendo. Entendeu? Então presta bastante atenção aqui. Diz assim, Isaías 23, peso de Tiro, uivai navios de Tarsis. Não se esqueça que Tarsis está ali na Espanha. Porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela, desde a terra de Quitim. Quitim é a Grécia, tá? Lhe foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha. O Reino Unido fica onde mesmo? Vocês sabem onde fica o Reino Unido? O que é o Reino Unido, na verdade? Ele é deslocado, né, do continente. Entenderam? Vós aqui encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. Sidom fica no Líbano. E a sua provisão era a semente do carral, que vinha com muitas águas, e a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Presta atenção. Então, nós temos uma ilha, nós temos Tarsis, que fica ali na Espanha, nós temos Tiro, que não existe mais hoje como como é que diz, uma realeza, mas essa realeza mudou de lugar. Ela mudou para uma ilha, que existe hoje. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo, eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei donzelas. Como com as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Irmãos, Tiro eles vieram aqui para o Brasil, eles andavam pelo mundo, eles eram navegantes. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Eles eram navegantes. A Inglaterra, até antes da Primeira Guerra Mundial, a maior navegação mundial era da Inglaterra. Tiro era navegante. Tiro buscava riquezas pelo mundo inteiro. A Inglaterra também tirou riquezas do mundo inteiro. Tirou riquezas da Índia, tirou riquezas do Egito. A maioria dos arqueólogos que estiveram no Egito são da onde? Da Inglaterra. O maior centro arqueológico do mundo está na Inglaterra. Então, a mesma modalidade de trabalho que Tiro tinha, de navegar sobre a terra e tirar as riquezas dos povos, extrair as riquezas dos povos, a Inglaterra também tem. Por isso ela hoje é o Tiro que está aqui em Isaías. E você vai ver aqui embaixo o que eu estou falando para você. Espera aí. Passai a Tarsis e uivai, moradores da ilha. De novo, ilha. É esta a vossa cidade que andava pulando de alegria? Cuja antiguidade vem dos dias remotos, pois levá-la-ão os seus próprios pés para longe andarem a peregrinar. Então você vê que houve uma peregrinação de Tiro. Saiu da onde estava, ele foi peregrinar. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada? Cujos mercadores são príncipes,
e cujos negociantes são os mais nobres da terra. Você escutou bem o que aqui está escrito isso aqui? Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? Por acaso você sabe qual é o tamanho da riqueza dessa família que está lá no Reino Unido, que comanda? Você sabia que eles são os que mais têm terras na Terra? A África praticamente é deles. Exatamente, até tem uns 30 anos que eles deram, né? Colocaram o poder sobre... Exatamente, eles tinham poder na Ásia em todo lugar. Olha aqui, ó. O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de todo o ornamento e envilecer os mais nobres da terra. Do mundo e da Inglaterra. Eles têm acesso a muitos livros e informações. Sim, a biblioteca... Olha, você quer ver uma coisa, Poliana? A biblioteca de Alexandria, ela está dividida entre o Vaticano e a Inglaterra. A biblioteca de Alexandria está dividida entre o Vaticano e a Inglaterra. Depois nós vamos fazer a comparação dos dois. Olha aqui, ó. O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de todo o ornamento e envilecer os mais nobres da terra. Passa como Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis. Eles andavam por tudo isso daqui, irmãos. Eles são navegadores, como Tiro era. Eles vivem da propriedade dos outros. Já não há cinto ao redor de ti. Ele estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. Olha aqui, quando Deus vai começar a despedaçar tudo. A Bíblia é cíclica. De tempos em tempos, Deus despedaça as nações. De tempos em tempos, há um chamamento, né? Há um chamamento para isso aqui. Ele estendeu a mão sobre o mar, turbou os reinos. O Senhor deu mandato contra Canaã, para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela, filha de Sidom. Levanta-te, passa Quitim, e mesmo ali não terá descanso. Quer dizer, está passando os reinos, os povos estão passando, isso é com o passar do tempo. Deus desmonta um reino aqui, ele aparece outro ali, e a coisa vai se formando. Vede a terra dos caldeus, povo que ainda não era povo. A Assíria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas, edificaram os seus passos. Mas já está arruinada de todo. Olha aqui, ó. É para você ver. Levanta a fortaleza, faz o governo, de repente Deus vai lá e pumba. Mostra que eles não são nada. E eles têm que correr para outro lugar, como foi na Torre de Babel. 70 línguas esparramadas. Tiveram que se dividir para o mundo, tiveram que se colocar para o mundo inteiro para poder se entenderem. Entendeu? Ele até queria ter poder sobre os Estados Unidos, mas perderam a batalha. Pastor, eles não perderam. Eles não perderam. Se o senhor olhar aquele jantar, o último jantar que teve lá no castelo de Windsor, se o senhor olhar a simbologia daquele jantar, o senhor vai ver que ali eles estão de igual para igual. Eles fazem parte da mesma situação. Estados Unidos e Inglaterra são a mesma coisa. Presta atenção. A Inglaterra levou o seu braço para os Estados Unidos. Observa bem para o senhor ver. Aquele jantar diz muito, aquele jantar tem muita simbologia. O Trump vestido de fraque, né? A esposa vestida de amarelo. Tudo
tudo aquilo ali é simbólico, tudo aquilo ali tem uma simbologia extrema. E ali eles estão de igual para igual. Eles fazem parte da mesma coisa. É madrinho ou afilhado. Nada é feito sem o consentimento na Inglaterra. Nada é feito sem consentimento na Inglaterra. Mas presta atenção aqui, vamos aqui. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a vossa força. E sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos. Exatamente. Olha aqui, ó. E sucederá naquele dia que Tiro, essa potestade de Tiro, será posta em esquecimento por 70 anos. Vamos ver aqui quantos anos a rainha Elizabeth reinou? Exatamente 70 anos. A Inglaterra ficou em paz por 70 anos. Você já reparou isso? A Inglaterra ficou em paz por 70 anos. E sucederá que Tiro será posta em esquecimento. Quer dizer, não vou mexer com ela, deixa quieta lá, deixa fazer o que quiserem fazer, vamos dar corda. 70 anos o reinado da rainha. Conforme os dias de um rei. 70 anos conforme os dias de um rei. Mas, no fim dos 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta. Irmãos, depois que a rainha morreu, vocês já viram a situação na Inglaterra? Vocês já observaram que situação que a Inglaterra está? Vocês observaram a Casa Real, que jeito que está? Desmoronando. Hoje eu estava vendo o PH Vox falar, e eu lembrava desse texto aqui, e eu escutando ele falar e lembrando desse texto aqui. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Toca bem, canta e repete a área. A área, irmãos, numa sinfonia, presta atenção. Numa sinfonia existem várias partes da sinfonia, tá? E numa dessas partes é a área. Tem o prelúdio, tem a área, tem a tocata, e aí vai, são várias partes de uma sinfonia. Ele está falando aqui, canta e repete a área, para que haja memória de ti. Então, no meio da sinfonia da Casa Real, ele manda repetir a área, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro. Olha a situação da Inglaterra hoje. Aí foram abertos, né, os negócios do Epstein, e foi descoberto que a maioria do governo trabalhista da Inglaterra está toda enfiada nesse negócio, fora a Casa Real. E na Inglaterra está a maior confusão, porque não sabe o que vão fazer com o governo trabalhista, né, o Partido Trabalhista. Estão tentando fazer um outro partido que possa ter direita, ao povo da direita, para poder assumir o país. E a Casa Real está perdida no meio da confusão. Tá aqui, ó. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará sua ganância de prostituta, e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. E será consagrado ao Senhor o seu comércio, e a sua ganância de prostituta. Não se entesourará, nem se fechará. Mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor,
para que comam suficientemente e tenham vestes duráveis. E daí, como é que faz? Nossa parte não aconteceu ainda. Essa riqueza que tem lá, está dizendo aqui que vai passar para os filhos de Deus. A riqueza da prostituta vai passar para os filhos de Deus, para que comam suficientemente e tenham vestes duráveis. O que vai acontecer? O que Deus está planejando para guardar os filhos dele? Irmãos, nós temos que ficar em alerta, porque essa profecia não terminou de cumprir ainda. Os 70 anos da rainha acabou. Os 70 anos de um rei acabou. E a Inglaterra está sendo sacudida. Nós estamos vendo lá, os homens da capa preta tomaram conta do país. A maioria dos prefeitos das cidades são todos da capa preta. A família que rege está se desmoronando. Desmoronando moralmente e materialmente. O que vai acontecer? Se está escrito que o dinheiro deles vai passar para o povo, para poderem comer o suficiente e para que tenham vestes duráveis, vai acontecer. E tá para acontecer. Entendeu? Exatamente, são contra os evangélicos, são contra todos aqueles que creem em Jesus. Lá está se levantando um povo. Junto com tudo isso, os jovens estão indo para a rua para pregar o evangelho. Estão sendo agredidos pelos homens da capa preta. Nisso tudo, Deus está fazendo algo que nós não estamos compreendendo totalmente, mas sabemos que é uma transição. Nós estamos num momento de transição dos reinos da terra para o reino do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, meus irmãos. Estamos num momento de transição dos reinos deste mundo para o reino de Jesus Cristo. E isso tudo vão cair. Não é só o reino da Inglaterra que vai cair, que já está caindo, já está se desmoronando. E eles não sabem o que fazer, eles estão perdidos, como aqui. Tá todo mundo perdido, não sabe para que lado correr. Você vê os repórteres, né? Você vê aí o pessoal falando, não porque agora vai ser o fulano, vai ser o ciclano. Eles estão perdidos, eles não têm para onde correr. Porque eles estão sentindo que o chão está se movimentando debaixo dos seus pés. Por que está se movimentando? Porque o reino milenar de Jesus Cristo está chegando. Então, meu irmão, não perca a tua esperança. Não perca, meu irmão, o teu foco é Jesus Cristo de Nazaré. É, exatamente, é titia Cici, né? Titia Cici, acho que é isso. Exatamente, tá tudo, os reinos do mundo estão se desmoronando, estão se desfazendo. Diz que vai estourar algo agora nos Estados Unidos essa semana, que vai abalar o mundo inteiro. Eu não sei o que é. Mas o que está falando na internet é que vai estourar algo nos Estados Unidos essa semana que vai abalar o mundo inteiro. Entendeu? Então vamos aguardar o que vai acontecer. O que vem vindo aí. Mas esteja firme com Cristo. Porque seu abalo é o último abalo da terra. Por isso o anticristo vai vir. Porque ele vai tentar salvar o mundo inteiro. E não vai conseguir. Ele vai cair. Porque o reino, a 7ª trombeta vai tocar. E vai gritar do céu. Os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para sempre. Então, meu irmão, não se descabele. Não se irrite. Não pense que o mundo está perdido porque não está. Está perdido para esse povo aí. Mas para você que busca o reino de Deus, para você que faz a vontade do Pai que está no céu, está começando um reino de paz. Mas antes que esse reino venha, todos esses agora têm que cair.
E a hora que todos caírem de uma vez e o último que vier vai cair, é a hora que Jesus vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, com todos os seus santos. Nesses santos estará eu e você, em nome de Jesus. E nós viremos para reinar nesse mundo. E seremos reis e sacerdotes com Cristo aqui, nessa terra. Você crê, meu irmão, nisso? Você crê? Você precisa crer. Você quer ver uma coisa? Olha o que eu vou te contar aqui. Vamos para o Salmo 2. Vamos lá para o Salmo 2. Eu tenho algo para te contar no Salmo 2. O que Deus está preparando. Olha aqui, ó. Por acaso as nações não estão amotinadas? Elas estão amotinadas. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? As nações estão em turbulência. Elas estão nervosas, um fazendo aliança com o outro, o Brasil fazendo aliança com a China, com o Irã, com esse, com aquele. Os Estados Unidos querendo pegar a América do Sul, a América Central, e fazendo o escambau. Não estão fazendo isso? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor, contra o seu ungido. Isso tudo que eles estão fazendo, irmão, só tem um fim: é lutar contra o Senhor, lutar contra o seu ungido. Rompamos as suas ataduras. Quem são essas ataduras? São as constituições dos países. No Brasil já foi quebrada de todos os jeitos. Já foi tudo quebrado. Não existe mais Constituição no Brasil. A Constituição do mundo inteiro é a Constituição judaico-cristã do mundo ocidental. E eles romperam as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que é as cordas? São os mandamentos de Deus que seguram a humanidade, para a humanidade não ir para a ribanceira. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor está rindo deles. O Senhor vai zombar deles, porque Ele é o Criador. E eles aqui estão achando que eles são muita coisa. Então lhes falará na sua ira. Presta atenção. O Senhor vai falar na sua ira. Nós não estaremos aqui para ver isso, porque nós não somos participantes da ira de Deus. E no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei. Deus está falando. Quem é o rei? Jesus de Nazaré. Sob o monte santo, Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Nós somos os confins da terra. As Américas são os confins da terra. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, quer dizer, justiça. O mundo estará sob vara. Quando você fala sob vara, é sob justiça. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Mas os juízes da terra estão igual aos juízes de Sodoma e Gomorra. Só fazem caca. Só fazem o que não devem. Eles condenam o pobre necessitado, aquele que não fez nada para ninguém, e soltam os bandidos. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com temor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Você confia no Senhor? Então, se você confia no Senhor, esteja lá em Lucas 21, 34. Você quer ver?
Lucas 21, 34. Deixa eu achar ele aqui. Diz assim: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, ou de embriaguez, ou dos cuidados da vida. O que é isso? Meu irmão, veja as notícias até certo ponto, o ponto que não afeta a tua alma. Veja as notícias até o ponto que não te deixa nervoso. Veja as notícias até o ponto que não vai afligir o teu espírito, para que você não fique passando mal, para que você não perca a esperança, para que você não deixe do Senhor. Porque o excesso da notícia, quando ela não é bem digerida, ela começa a fazer mal. Ela começa a dar para nós, para muitos, ela começa a dar congestão. E nessa congestão cerebral você pode perder a tua coroa. Satanás é cruel, ele é astuto, ele sabe onde te pega. Tá entendendo? Se você não tiver uma blindagem que vem do trono da graça para poder engolir, suportar as notícias, é melhor você não ver. Veja só o que está acontecendo a grosso modo, não veja os meandros da notícia. Fica alerta quanto ao que estão fazendo para ser a marca, fica alerta para essas coisas, mas não vejam os meandros das porcarias que eles fazem. A palavra de Deus diz que bem-aventurado o varão que fecha os seus olhos para não ver falar de sangue. Irmão, essa madrugada passada sonhei com uma camada de gelo muito grande e um casal patinava naquele gelo e colocava um bebê naquele gelo. Eu acordei chorando muito. Pensei, deve ser o amor se esfriando. Exatamente, eles perderam a afeição natural. Os homens hoje perderam a afeição natural. Exatamente, baixa frequência. Eles perderam a afeição natural, eles já não amam os filhos, já não amam os pais, já não amam nem a si mesmos. Não importa o que vai acontecer. Entendeu? Então, saiba dosar a notícia. Irmãos, eu sou sincera. Essas coisas aí que estão fazendo, que estão colocando na internet, que eles aprontam com as crianças, que eles filmaram, eu me nego em ver. Eu me nego em ver. Eu só vejo o grosso modo da situação, para saber os envolvidos, mas as imagens eu não quero ver. Entendeu? Eu não quero ver porque eu não quero afligir o meu coração. Eu não quero deixar a minha alma suscetível para que Satanás lance a flecha dele e pegue. Não, eu sou de carne e osso. Eu sei a minha condição, eu sei até que ponto eu posso chegar. Então aqui, ó. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. Não é comer, comer, comer. É comer com isso aqui, ó. O que você escuta, o que você vê. Presta atenção. Exatamente, mexe com o psicológico. Olha aqui. Se carregue de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Você está tão atordoado que você não vai ter condições de escutar a trombeta chamar o seu nome. Entendeu? Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Você crê nisso? Se você crê, meu irmão, abraça o que essa palavra está dizendo para nós. Abraça, meu irmão, o conselho dessa palavra. Não deixa o tempo passar. Não deixa o tempo passar. Não se apegue nos detalhes. Fique no grosso modo. Ah, fulano de tal, olha só, fulano de tal, o ciclano, o beltrano, não entre nas imagens. Rolou a página, rola rapidinho. O pessoal está me mandando um monte dessas imagens. Eu não vejo nenhuma. Eu evito ver.
Só quando alguém coloca assim, irmã, veja isso aqui urgente. Aí eu vejo. Fora disso eu não vejo. Sabe por quê? Para não contaminar meu coração. Para eu não dar lado para Satanás. Eu tenho uma coroa para herdar. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. E a escolha que nós fizemos foi servir ao Senhor. Paz ao Senhor, Rita. A escolha que nós fizemos foi servir ao Senhor. A escolha que nós fizemos foi colocar a nossa vida no altar para estar com Cristo na glória. Ou você não fez essa escolha? Exatamente, é para tirar a energia, nossa energia, tirar o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. Shalom, Etienne. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo não é para ficar olhando para as coisas dessa vida. Presta atenção. O nosso alvo é Jesus Cristo de Nazaré. Fica com Ele. Abraça Ele. Se segura na mão dele. Saiba que todas essas coisas é mistério que aconteça. É mistério que aconteça. Mas ai daqueles que veem a situação. O que essa gente vai pagar para Deus? Depois o pessoal diz que não, Deus não vai ter inferno, não. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é amor. Não, meu irmão. Deus é amor para aqueles que o amam. Mas para essa gente, Deus é fogo consumidor. E o inferno não vai parar de queimar, ele vai ser eterno. Porque o que essa gente faz não tem perdão. Não tem perdão. Se coloca na presença de Deus. Não seja glutão nas informações. Não tenha congestão cerebral. Entendeu? Exatamente, repetição dos tempos de Noé, exatamente isso, exatamente isso. E engraçado que eles trabalhavam com hibridismo. Esse homem aí trabalhava com híbrido, tá bom? Com hibridismo. Muitas dessas crianças foram usadas para hibridismo, entendeu? Todo mundo quer o céu e não o outro lado, exatamente. Mas nós precisamos querer o céu e estar com Cristo nos céus. Irmãos, dizem que o ímpio não vai queimar eternamente, vai ser destruído. Destruído quer dizer queimar eternamente. Ele nunca mais vai poder, como é que diz? Estar em nenhum lugar onde os santos vão estar. Então ele está destruído, está destruído. Diz que lá o verme não acaba. E as chamas não cessam, entendeu? Então, tem uma igreja aí que ela fala, né? A igreja adventista fala que vai acabar tudo. Deus vai matar todo mundo. Não é assim, meu irmão. A Bíblia não diz isso. Entendeu? A Bíblia não diz isso. Exatamente, é o momento de separação do joio e do trigo. O inferno será, exatamente, vai ser pior do que o inferno. É o lago de fogo e enxofre. Vai ser pior que o inferno. Lago de fogo e enxofre. Diz que o verme não morre. O verme não morre. Entendeu? Eu vi o Senhor que usa barba falando da ira de Deus contra esses homens. Vai ser uma coisa tenebrosa. Por isso a igreja não estará aqui na ira. A igreja não estará aqui na ira. Mas é isso aí, irmãos. O recado está dado, né? O recado está dado. E que Deus nos fortaleça. Fortaleça a tua mente. Que as vitaminas do céu que estão contidas nesta palavra, sejam o teu guardião. Esteja com você por onde quer que você ande. Entendeu? Exatamente. O bicho não morre e o fogo nunca apaga. Exatamente isso daí. Se está escrito é porque é para sempre. Não é literal, não. Aliás, não é espiritual, né? Que eles dizem que é metáfora. Não. É literal. Vai acontecer. Vai acontecer. Tantas crueldades tenebrosas como os animais. Sim, com tudo. No livro de Jubileus, eu não lembro se é no livro de Jubileus ou no livro, acho que é de Jubileus, diz que os animais, no juízo final, que eles mataram, vai estar diante deles. E Deus vai falar, ó aqui o animal que você matou, que não precisava matar, que você fez crueldade. Por isso eu acredito que os animais vão ressuscitar. Por isso eu acredito que os animais vão ressuscitar. Entendendo? Então, meus irmãos,
Fiquem firmes com Jesus. Não se atemorizem pelo que está vindo aí. Não se atemorizem, mas fica firme, porque a nossa redenção está chegando e nós temos uma coroa. Não perca a tua coroa, aconteça o que acontecer, não perca a coroa. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, te bendizendo, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus que nos deixou tudo escrito, como nós temos que proceder nesse tempo que estamos passando. Um tempo de ruptura, aonde nós estamos na transição entre o final deste mundo, conforme conhecemos, e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o estabelecimento do reino milenar de Jesus. E eu te peço, nesse momento, nos ajuda a passar pela transição. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar essa transição, porque ela está vindo aí com força. E Satanás está tentando mexer no nosso psicológico, está tentando mexer nas nossas emoções. Ele sabe que nós temos o teu coração, e o teu coração chora pelo homem. E nós, Senhor, temos dó dos nossos irmãos que escolheram a pior parte. Nós temos dó, Senhor, de todos aqueles que escolheram a pior parte. Eu te peço, blinda o nosso coração, que nós possamos entender que o mundo foi feito para se escolher um lado ou outro. E nós tivemos o prazer, o privilégio de sermos chamados para escolher a vida eterna, para escolher a Jesus de Nazaré. E eu te louvo por isso, Pai. E eu te agradeço. E eu peço, sê conosco, nos dá a fortaleza necessária para ver tudo e ficarmos inabaláveis. Ajuda-nos, Senhor, livra-nos do mal. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, que vive eternamente. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Ore para Deus blindar teu coração. Ore para o Senhor te fazer você ser inabalável. Aconteça o que acontecer. Ser inabalável. Porque nós temos uma coroa para receber. Não perca a tua coroa por causa dos outros, que não escolheram o que nós escolhemos, que a melhor parte é Jesus Cristo de Nazaré nas nossas vidas. Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.